Então, basicamente, você vai começar com as 5 matérias que eu falei. Contabilidade, constitucional administrativo, exatas e português. Tem alguma maneira de você aprender isso? Tem algumas exceções? Tem. Então vamos às exceções. Professora, eu vou bem em português. Eu vou bem. Por quê? Porque você faz uma prova. Não se esqueça, você tem que fazer provas anteriores em casa como simulado desde o seu primeiro dia de estudos. Então você foi lá, fez uma prova anterior do concurso e viu que... Ontem mesmo eu conversei com um aluno que era assim, ele fez a mentoria, ele ganhou a mentoria do APA, né? O primeiro inscrito na mentoria, o primeiro inscrito na última turma do APA ganhou 1 hora de conversa comigo. E eu conversei com esse aluno ontem ou anteontem? Anteontem. Conversei com esse aluno anteontem. E ele colocou português do primeiro planejamento dele. Ele está começando a estudar para a área fiscal. Só que ele fez uma prova de concurso, né? Ele fez uma prova de concurso, pegou uma prova anterior de um concurso de área fiscal, fez a prova e ele acertou 50% da prova de português. Ou seja, faz sentido ele começar no planejamento dele estudando português? Não. Por quê? Porque ele já tá meio se garantindo em português, entendeu? Ele não precisa ficar desesperado para ter resultado em português, porque ele pelo menos já não roda pelos mínimos, ele fez 50%, entende? Então, por conta disso, eu falei para ele, olha, tira português do teu planejamento e gasta o teu tempo com as matérias que você tá indo muito mal. Então, por exemplo, ele fez 10% em contabilidade, 15% em constitucional, 20% em administrativo. Então, nesse momento, até equalizar, ele precisa gastar tempo com essas matérias. Então, por exemplo, português é uma matéria que, dependendo do teu resultado numa prova de concurso, você pode deixar para começar depois. Porque muita gente, só por já ter uma noçãozinha de crase, uma noçãozinha de verbo ali, pontuação e tal, muita gente, interpretação de texto, muita gente já consegue se safar, né? E aí consegue deixar português para ver mais na frente, sem perigar de ficar por mínimos numa prova de concurso. Entende? Se isso não for o teu caso, comece com português no planejamento. Mas se isso for, deixe para depois. Outra matéria que, dependendo do caso, você pode deixar para depois, é exatas. Eu fiz isso, por exemplo. Por quê? Porque eu fiz faculdade de engenharia. E na engenharia eu aprendi alguma coisa, né, de conta, né? Então, aprendi lá, somar, dividir, calculadora, sabia fazer porcentagem, proporcionalidade, sabia equação, sabia o básico de matemática financeira, eu também tinha aprendido. Então, eu pegava uma prova de exatas e, tipo assim, eu acertava tudo? Não, mas eu conseguia fazer pelo menos algumas questões ali de conta e tal. Então, eu me senti mais segura para deixar para depois, exatas, no meu caso. Ah, professora, esse não é o meu caso, sou desesperada com exatas. Então, você vai colocar no teu primeiro planejamento. Outro exemplo de uma outra exceção para você personalizar o teu estudo. Porque não adianta, gente, existe uma instrução, mas é legal que você personalize para tua necessidade. É legal isso. Então, um outro exemplo. Por exemplo, você é formado em Direito. Se você é formado em Direito, muito provavelmente você já viu um pouco de Direito Constitucional. Você já sabe mais ou menos o que é a Constituição, o que é o artigo 5º, como é que funciona as divisões administrativas. Você já tem essa noção de direito constitucional. Então, tudo bem você incluir tributário, já de cara. Por quê? Porque essa visão de constitucional que é importante para aprender tributário, você já tem. Então, como você já tem essa visão de direito constitucional, tudo bem incluir tributário. Mas você só vai saber disso não pelo achismo, pelos resultados que você obtiver numa prova anterior que você faz em casa como simulado. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você resolve começar a estudar para concurso de área fiscal é ir na internet, baixar uma prova de área fiscal e tentar fazer essa prova em casa como simulado. E aí você vai ver os teus resultados nessa prova. Certo? Você vai começar a medir os teus resultados. E aí você vai saber, bom, essa matéria aqui eu consegui me safar, essa matéria aqui não. Essa matéria aqui eu desenrolei melhor, essa daqui não. Eu fui mal na prova inteira, então você sabe que não consegue desenrolar nenhuma, não consegue deixar nenhuma para depois. Então, é assim que você faz um planejamento para a área fiscal.
Primeiro, você tem que partir de um ponto de partida, que é começando a fazer uma prova anterior de área fiscal. Com base nessa prova, você vai entender o que você vai ter que aprender, você vai entender o tamanho do bicho, vai ser puxado, já te adianto, vai ser bem puxado. Você vai, olha, é puxado mesmo. Mas é importante, é que nem tirar um extrato do banco. Digamos que você queira comprar um apartamento. Teu sonho é comprar um apartamento. Esse é o sonho. Só que o sonho é uma coisa, a meta é outra. Então, para você transformar o sonho em meta, você tem que começar a pensar de maneira quantitativa. Então, por que você vai fazer uma prova anterior em casa como simulado? Para você ver quanto que você tira na prova atual, fazendo hoje, quanto que você faz na prova fazendo hoje, e quanto falta para chegar nos 85%. Então, por exemplo, eu vou contar o meu caso. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu baixei uma prova anterior de área fiscal. Se eu não me engano, eu peguei algum fisco estadual que a ESAF tinha feito, que a ESAF era a banca do meu concurso. Aí eu fiz aquela prova, se eu não me engano, eu fiz uns 23%, 23, 24% da prova. Então eu fiz 23, 24%. É como se eu tivesse tirado o extrato bancário da minha conta. Pô, eu quero comprar um apartamento. Esse é o sonho. A meta é quanto? O apartamento que eu quero comprar custa 500 mil. Então a meta é juntar 500 mil. Como é que eu vou fazer para saber quanto que falta para chegar no 500 mil? Vou lá no meu extrato bancário, vou tirar o extrato e vou ver quanto que tem na conta. Então é assim que você descobre estado atual e o estado desejado. Estado desejado é o quê? 85% na prova. Estado atual é o quê? No meu caso lá atrás, eram uns 23% que eu fiz naquela prova quando eu comecei. Então eu sabia que a minha jornada até os 85% em provas, a minha jornada até a aprovação, ela significava sair dos 23% que eu estava obtendo naquele momento e chegar aos 85% numa prova de concurso, para eu ser aprovada e mudar de vida. Entende? Então, fazer essa prova, quando eu comecei a estudar, me deu toda a clareza de poder manejar o meu planejamento e priorizar aquilo, dentre as básicas, que eu realmente não estava... que eu realmente ia muito mal. Então, por exemplo, exatas, eu vi que, pô, acho que você tem umas 4 questões naquela prova, de 10. Então, pô, são 40%. 40% é o mínimo da receita, se você fizer 40%, né, pelo menos naquela época. Se você fizer 40%, você não roda pelos mínimos. Aí eu falei, bom, não vou começar estudando essa matéria. Vou deixar para depois, porque eu já me safei. Agora, contabilidade, constitucional, administrativo, matérias que eu fui muito mal. Então eu comecei estudando, eu especificamente, Karine, comecei estudando essas 3 matérias. Contabilidade, constitucional e administrativo. Deixei português para depois e deixei exatas para depois. Por quê? Porque português eu me safei também. Naquela prova, interpretação de texto e tal, a ESAF cobrava muito interpretação de texto, acho que eu desenrolei ali, acho que eu fiz uns 40% também, 40, 50% daquela prova. Então eu falei, bom, eu não vou começar estudando nem português nem exatas, por quê? Porque nessas 2 matérias eu já fiz algo que não me excluiria do concurso, não me tiraria pelos mínimos. Vou focar minha energia nessas 3 matérias aqui, constitucional, administrativo e contabilidade, porque eu fui muito mal na prova, muito mal. E aí comecei pau, nessas 3 matérias. Quando eu terminei constitucional, eu comecei a intercalar constitucional com tributário. Entendeu? Aí eu estava estudando constitucional, administrativo, contabilidade e tributário. Quando eu terminei tributário, aí eu incluí português e exatas. Comecei a intercalar todas. Por quê? Porque aí eu já tinha avançado nessas, mas eu não podia deixar aquelas 2 primeiras para trás. Porque fazer 40% não ia me fazer passar no concurso. Eu precisava chegar em 85%, 90% dessas matérias. Aí eu já comecei a trazer todas. Mas entende que eu consegui personalizar o planejamento pra mim com base no resultado de uma prova? Então é essa visão que você tem que ter. Entendeu? Isso é foco no resultado. Entendeu? Isso não é seguir uma trilha que não é personalizada pra você. Isso não é seguir um método de estudo aí que alguém te passou, que alguém te falou aí, estuda 3 matérias um dia, 3 matérias... Quando eu vejo isso, eu acho, não é possível que o cara tá ensinando isso. Começa com 3 matérias num dia, 3 no outro, aí você estuda essas 6 matérias. Cara, contabilidade é muito mais difícil. Como é que você vai botar contabilidade dia sim, dia não? É um absurdo.
a pessoa que te ensina isso, ela não acompanha aluno. Ela não vê a dificuldade dos alunos na prática. Veja isso, perceba isso. Tem muita gente que vem de planejamento, vem de método, mas que na prática não vê aluno, não acompanha aluno na prática. E aí não vê as dificuldades dos alunos, entendeu? Tipo, eu trabalho vendendo o meu método? Trabalho vendendo meu método. Tem o APA lá, lá no APA você aprende todo o meu método, tem mentoria quinzenal, tem grupo do Telegram e tal. Só que eu não tô só lá no APA, entendeu? Eu tô no coaching, todo dia vendo meus alunos, na prática, resultado deles todo dia. Então eu aprendo com os meus alunos na prática e lá no APA eu aplico isso para que de repente não pode fazer o coaching. E assim, na teoria é tudo muito lindo, né? Você fala, então tá, eu vejo aí o pessoal falando, estuda 3 matérias num dia, 3 no outro. Num dia você estuda contabilidade, constitucional e exatas. No dia seguinte você estuda tributário, administrativo e português. A pessoa que fala isso pra você, ela não conhece a área fiscal. Ela não conhece o dia a dia dos alunos. Ela não conhece. Porque o aluno, se ele tentar estudar dessa maneira na prática, ele vai se enrolar demais com contabilidade. E aí vai chegar uma hora que ele vai fechar as matérias do direito e contabilidade ele não vai ter visto nem 20%. Entendeu? Então, preste atenção nisso. Preste atenção se a pessoa que você está ouvindo, ela trabalha com alunos no dia a dia. Entendeu? Ou ela está só falando a teoria com base no que ela viveu há um tempo atrás. Não. Eu falo do que eu trabalho. Eu vejo o resultado dos meus alunos todo dia. É o WhatsApp com meus alunos todo dia. Lá no coaching eu respondo o WhatsApp com meus alunos todo dia. Então você tem que perceber isso. Você tem que entender que na teoria é muito fácil, na prática é mais difícil. Por isso que é interessante você fazer uma prova, entender os teus resultados, encarar a realidade, entendeu? Encarar a realidade. Pô, eu preciso fazer 85% de uma prova de concurso. Quanto que eu tô fazendo hoje? É que nem na nutricionista quando a gente é gordo. Você quer chegar a 50 quilos. Você tá com 120. Você vai fugir da balança só porque você quer chegar a 50 quilos? Não. Você vai pisar na balança, vai ver o resultado e aquela diferença é a tua meta. Minha meta é sair de 120 quilos para 50. E é importante você conhecer essa meta. É importante você ter essa meta bem clara, entendeu? É muito importante. Então, comigo foi assim. Então, eu vi que eu tinha feito 23% na primeira prova. E eu sabia que a minha meta para ser aprovado na Receita era 85%. Eu fiz 87% no meu concurso. 2% a mais. Fiquei em 39º lugar. Então, eu basicamente eu foquei no resultado. Eu comecei ali, ó. A prova me deu os indicadores que eu precisava para começar os estudos. Eu foquei nas 3 piores matérias e fui. Sempre fazendo prova. Revisando, corrigindo prova. Tá bom? E é isso. É assim que você começa os seus estudos para a área fiscal.